as mulheres que amam demais, não é que elas amam demais, mas elas se amam de menos. Amanda, ela está terminando a faculdade de psicologia na PUC e ela acabou de tirar 10 no TCC, onde ela estudou muito. Eu falei, não, vamos levar essa informação para mais pessoas, tá? Né? Todo esse conhecimento tão precioso. Esse tema, na verdade, né, o meu TCC ele foi sobre MADA, que são as mulheres que amam demais anônimas, né? Então, é um grupo de apoio de mulheres que se dizem independentes de relacionamentos afetivos. Majoritariamente, a gente fala de mulheres que dependem de homens, né? Mas tem madas que têm relações de dependência com filhos, com mães, né? Eu acabei frequentando, assim, e uma das... Isso logo no comecinho, quando eu comecei a fazer meu TCC, eu fui numa reunião e um relato que me marcou muito, assim, foi uma moça que falou que se via daqui a 18 anos entrando pela mesma porta e falando sobre os mesmos problemas, né? E aí eu fiquei muito, assim, me senti muito impotente, assim, eu falei, meu, que psicologia é essa, sabe? Como que a gente pode atuar, sabe? Como? Onde, o que a gente está fazendo por essa mulher que daqui a 18 anos se vê com as mesmas questões, com o mesmo sofrimento, com um sofrimento super profundo, né? E difícil, assim, que mesmo girava, assim, a vida dela girava em torno disso, né? Então eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre, e aí eu entrevistei 4 sujeitos, mulheres maravilhosas, super fortes, assim, meu eterno agradecimento a elas. E aí uma das frases que mais me chamou a atenção foi que ela falou assim, na verdade as mulheres que amam demais, não é que elas amam demais, mas elas se amam de menos, né? E é super importante isso, assim, porque tem muitas variáveis para serem analisadas, né? Eu acho que a gente não pode esquecer de que a gente está numa sociedade que atravessa, principalmente a nós mulheres, de diversas formas, de como a gente tem que ser, de como a gente tem que se comportar, né? Tem que pensar que as mulheres passaram a votar há pouquíssimo tempo atrás, né? Então, enquanto elas eram criadas para viver num relacionamento mesmo, né? O quanto a gente foi treinada para esse olhar afetivo, para casar e achar um marido, enfim. Mas tem também um lado que é o lado que eu resolvi aprofundar, né? Então, o meu estudo ele foi numa abordagem junguiana, e aí relacionando o MAD ao complexo materno. Né? Então, tem todo um início, assim, e uma explicação sobre o que são complexos, sobre a abordagem junguiana e tudo mais. Basicamente, complexos são estruturas da nossa psique, né? Então, a nossa cabecinha ela é estruturada por esses complexos e que, na verdade, são um montante de vivências carregadas de afeto. Então, são várias vivências que giram em torno de um mesmo afeto, né? E de um mesmo tema, assim. E o que é super importante do complexo materno que eu vi? O complexo materno está muito relacionado a como a gente se olha, né? A nossa relação com a mãe vai dizer muito sobre a nossa relação com a gente mesmo. E eu acho que esse é o ponto, porque as MAD, elas têm uma coisa muito profunda que é um sentimento de não merecer o amor e não merecer a vida. Então elas têm que lutar por isso, né? E aí me deu um estalo, eu falei, cara, olha só, né? Porque, na verdade, o que a Asmada tem uma questão ali muito forte com um relacionamento, até a própria autora do Mada, né? Do livro Mulheres que Amam Demais, traz que a Asmada vem de uma família, de um lar disfuncional. Mas o que seria esse lar disfuncional, né? Um lar onde elas não tiveram as necessidades e afetos atendidos, mas também um lar onde elas eram desvalidadas o tempo inteiro. Então, imagina, ela via o pai e a mãe brigando ou o pai batendo na mãe. E ela perguntava para essa mãe o que tinha acontecido, estava tudo bem, e a mãe negava e falava, não, estava tudo certo. Então, ela começa a ter uma incongruência entre o que ela vê e o que ela sente com o que de fato é falado para ela, né? Então, vai tendo essa coisa interna onde ela vai se invalidando, né? Ela vai entendendo que ela não tem valor e tudo mais.
isso leva ela a acabar caindo nesses padrões extremamente abusivos de relacionamento mesmo. Porque nós, seres humanos, buscamos isso, né? A gente busca nos relacionamentos de maneira geral os padrões, né? Esse lugar mais confortável que a gente vivenciou com os nossos pais, e a gente tende a repetir isso. E me vi como psicóloga, assim, vendo que a gente tem que ocupar esse lugar, né? A gente tem que ajudar as mulheres a saírem um pouco disso, né? Porque o MADA, ele vê essa dependência como muito parecido com uma dependência química, tanto que o grupo ele funciona muito parecido com o AA ou com o NA, por exemplo, né? Uma doença progressiva, incurável e tudo mais. Só que a minha visão é que quando a gente coloca isso dessa forma, a gente meio que fecha numa caixinha. Então a gente não consegue de fato trabalhar e levar para uma cura, né? Entender que são padrões e que a gente consegue sim mudar os padrões, né? Jung dizia que o complexo não tinha cura, mas tem como a gente ir cuidando dele, né? Cuidando dessas feridas que são super profundas mesmo, né? Sim, porque realmente é muita falta de amor próprio, né? Eu sinto que realmente, assim, a base de todos os problemas, né, sempre é a falta de amor próprio. Então, você que está ouvindo, se esse é o seu padrão, lembre-se, acredite, tem beleza dentro de você. E esse respeito, esse amor que você quer de fora, que acaba se submetendo a coisas que não são boas para você, só vai chegar quando você se amar, você se valorizar e você souber dar um basta. Isso eu não quero, isso não é bom para mim, né, Amanda? Exatamente, você trouxe o ponto chave, né, da recuperação, assim, que é a aceitação, né? Porque é muito engraçado, né? O Mada, quando a gente vai estudando, vem muito o conto da Bela e a Fera, né? E o quanto tem esse mito do salvar pelo amor, né? Porque o meu amor vai salvar tudo. Só que as pessoas perdem o ponto, é que a Bela só salva a fera quando ela aceita quem é a fera, né? E ela aceita a situação. Então, a aceitação, ela é super importante nesse processo todo. Se aceitar, né? E aceitar o outro do jeito que ele é e que você não vai conseguir mudar, porque tem muito isso, né? Das amadas, às vezes, entra nesse papel de salvadora, de salvar o outro e dar tudo pelo outro, e ela entrega a sua própria vida na mão desse outro. E aí é questão de você não vai conseguir mudar o outro, você tem que aceitar o outro como ele é e, acima de tudo, se aceitar. Porque muitas vezes quando é criança a gente vai tendo essa visão de que a gente né, que a gente tem falhas e que são falhas horríveis e que a gente o outro só vai aceitar o único outro que aceita essas falhas é quem justamente reforça essas falhas, né? Então, nossa, só ele vai ficar comigo, porque o relacionamento está ruim, mas é só ele me aceita por quem eu sou. E não é muito nesse sentido que as coisas têm que ir, né? A Amada tem um lado positivo onde a gente vai trazendo ferramentas para elas irem se estruturando e olhando para elas e não mais para o outro. O que eu vejo assim do Mada e um dos os tratamentos, né, gira em torno disso, é você se colocar em primeiro lugar. E é engraçado porque elas falam assim: se você acha isso muito radical, pensa no que você faria para ajudar o outro e usa isso para você mesma, né? E se colocar mesmo em primeiro lugar e se olhando e curando essas feridas que são extremamente profundas, porque foram essas feridas que geram mecanismos que acabam reforçando isso, né? Então, em Mada a gente fala muito do controle e da negação. Então, lá quando elas eram pequenininhas, elas acabavam negando aquilo para sobreviver, porque se elas elaborassem, se elas de fato sentissem a dor da infância, elas provavelmente não conseguiriam sobreviver, né? Então, elas negam e elas acabam ficando muito boas em negar no resto da vida. Só que elas vão negando e tentando controlar, e aí vira um ciclo vicioso. Então, aceitar a situação, por isso a palavra é aceitação. Tem que aceitar o que é, que você de fato não vai conseguir mudar o outro, e olhar para essas coisas tão profundas, né? O Mada, eu acho que ele tem essa função, né? De dar ferramentas. Sabe que um dos relatos era isso, né? Eu acho que com o Mada eu aprendi a ter ferramentas e com isso eu tenho menos chances de morrer. Foi super forte isso que ela falou, porque é verdade, né? Grande parte desses relacionamentos, eles acabam terminando em feminicídios, né? Dados daí da OMS, né? Então, por exemplo, pesquisa aqui do nosso país do ano passado, 78% das mulheres que sofreram violência doméstica, elas tiveram como autor dessa o próprio parceiro,
né? E muitas delas levaram ao óbito. Então, é uma questão muito mais séria do que a gente pensa, né? Mulheres estão aí morrendo todos os dias por conta disso, assim. Uau, é muito mais forte, né, do que a gente imagina, muito mais profundo. E realmente, assim, é possível se curar, é possível transformar esse padrão, mas precisa de uma rede de apoio, porque se você continua ali no mesmo lugar, sem ter um apoio, com os mesmos padrões, você vai acabar sendo engolida novamente. Às vezes precisa realmente até mudar as amizades, lógico, de forma gradativa, mas isso que você trouxe mesmo, essa mudança, ela é homeopática, é de gotinha em gotinha, não dá para falar, tcharam, agora eu me amo, ninguém mais vai me desrespeitar nessa vida. Não existe isso. É de passo em passo, de passo em passo, e sempre tem um pouquinho mais, né, de preenchimento para chegar. E é fundamental, então, você lembrar que a vida é sua, você nasceu porque você merecia desfrutar essa vida. Então, como é fundamental você lembrar mesmo qual a pizza que você gosta, se você gosta de pizza. Gente, é muito normal às vezes. Eu vejo pessoas também chegarem no restaurante. O que você quer comer? Ah, o que você for comer, né? São padrões e que às vezes parece que é até bonito ser assim. Exato. Não, gente, você pode se achar, ver a sua beleza, ver o seu valor e saber o que você quer, porque a vida passa tão rápido. E você tem esse merecimento mesmo de desfrutar, de trazer esse preenchimento. E aí sim você também vai poder dar isso para o outro, esse amor, porque senão é só jogos de dependência que traz sofrimento para você, mas também vai trazer sofrimento para o outro. Exatamente isso, assim, esse ponto que você falou dos jogos é super fundamental, assim, porque muitas delas entram nesses jogos até como uma fuga da real entrega, né, do real relacionamento. Então elas ficam nesses jogos que causam muito sofrimento. Então, por exemplo, teve um caso de uma mulher que está há 20 anos nessas indas e vindas, e aí ela liga, aí ele desliga, aí depois quando ele liga ela não quer mais atender, e aí fica nisso, nesse jogo meio de gato e rato, e que escondem nada mais, nada menos do que uma verdadeira um medo de se entregar mesmo, né, para esse relacionamento da troca. E uma crença super, super profunda de que de fato não merece ser amada, né? Não merece, tem que lutar pelo amor, tem que lutar pela vida, que vem de diversas formas, tanto o complexo materno e paterno estão grudados, né? Eles são juntos, então pode vir dos dois lados, mas de alguma forma tem essa crença super profunda e olhar para ela mesmo, né? Sentir as dores que você vem negando há tanto tempo, né? Entender que esse relacionamento que todo mundo fala que não é legal e que, nossa, não, mas olha só, e você, não, é que ele só estava estressado no dia, não, ele só estava namorado no dia. Não, gente, né? Vamos tentar começar a desabilitar esse mecanismo de negação, porque a partir que a gente começa a desabilitar ele homeopaticamente, porque senão o mundo vai desmoronar, né? Isso é com muito carinho, com muito cuidado consigo mesma, que a gente vai olhando e aceitando a realidade como é, porque a partir do momento que a gente aceita o outro, a gente também se aceita. Eu acho que esse é o ponto, né?